Aí eu tava com esse vaso aqui de folhas, que eu gosto muito dele. Desde que eu me mudei, eu tenho ele lá da outra casa. E o Espírito Santo falou, sai da terra da tua parentela, vamos romper, minha filha. Né? Hoje o Espírito Santo tá te chamando pra romper. E tinha uma folha que ela tava, tipo, desse tamanho, assim, mas era só uma folha que tava grande. E eu tava ali, né, ao longo da semana, eu passei por algumas situações e o Senhor, ele vem expandindo a minha rede de conhecimento, de conexão. E com isso, a gente vem uma pressão em cima da gente, né? Eu já volto na flor, vamos deixar essa janela aberta, eu já volto. Pensa no seu crescimento, quando você quer romper com alguma coisa, quando você quer dar o primeiro passo, tudo é novo pra você, as demandas começam a aumentar, então a pressão automaticamente na tua mente é grande, pelo fato de você nunca ter lidado com certas demandas e elas começarem a aparecer e você não saber resolver certos problemas, não saber como lidar, por você estar acostumado com uma rotina totalmente diferente, né? Vamos dizer, se a gente vem de uma rotina de procrastinação, se a gente vem de uma rotina de mediocridade, se a gente vem de uma rotina onde a gente não estava trabalhando, onde a gente não se esforçava muito, a gente estava numa área de conforto. Quando começa a vir demandas, começa a vir uma pressão pra você, tipo, meu Deus, como que eu vou resolver isso? Né? O primeiro passo sempre vai ser o passo mais difícil, porque você não sabe por onde começar. E essa semana o Espírito Santo falou, se você não sabe por onde começar, começa de joelho no chão. Se você não sabe por onde começar, começa pedindo ajuda e a luz de Deus. Então, tudo que eu começo o meu dia se ajoelhando e falando, eu não sei por onde começar, por onde que eu começo, Deus? E aí Deus vai dando o chão, vai dando os próximos passos. Aí você tem que pensar em você como um navio que está ali no piloto automático. Aí você tá indo sempre pra lá. O teu leme tá ajustado pra lá e você quer muito ir pra cá, só que o teu destino final é pro outro lado, pro lado oposto. Vamos dizer que esse é o caminho da área de conforto e esse é o caminho da vitória, do seu destino final, da promessa que Deus te fez, enfim. Só que o teu leme, ele tá ajustado num piloto automático. Aí, quando você quer ir pra lá, você vai precisar fazer muita força, porque se ele tá no piloto automático, ele sempre vai ficar te impulsionando pra cá, né? O leme, daí você vai ter que ficar segurando toda hora, forte, bem forte, e sempre ele vai estar fazendo uma força contrária à tua. Então a gente, é meio que assim, quando a gente resolve dar o primeiro passo, quando a gente resolve crescer e falar assim, viver de forma intencional. Não, eu vou vencer, eu quero ser alguém na vida, eu vou pra cima do problema, rapaz. Aí você começa nessa fita, é tudo diferente, é tudo novo. Então, a cada passo que você tem uma certa resistência pra voltar, certo? Mas não é uma resistência de, vamos dizer assim, cara, eu não quero, normal, assim, tipo, é uma resistência natural. Que pelos teus hábitos terem sido diferentes, eles acabam se repetindo, né? Aí você começa a ver muitas situações que sempre se repetem, ciclos que sempre se repetem, situações que acontecem sempre da mesma forma. Daí você fala assim, não, agora eu não vou mais cair nessa. Aí você dá uns 3 passos e de novo você faz a mesma coisa. Porque era um hábito que tá enraizado no teu coração. E esse hábito, pra ele sair de dentro de você, exige assim, muito treino. Você precisa treinar, você precisa ser constante, essa é a palavra. Quando você é constante, você consegue ir quebrando esse hábito, quebrando este padrão, né? Porque tudo que é ciclo repetitivo é um certo padrão na tua vida. Você manteve esse padrão por muito tempo e você quer quebrar, certo? Então, quando você tá querendo quebrar, você tá como esse leme, fazendo força contrária, o tempo todo se auto-sabotando, né? E o que faz a gente quebrar o padrão? A constância, a resiliência, né? Mas, pra gente ser resiliente, a gente precisa de força, né? A gente precisa de uma força maior pra nos ajudar. Que, óbvio, que a palavra de Deus traz a transformação, Jesus Cristo tá o tempo todo nos ajudando, né? Mas o que vai fazer a gente ser resiliente é ser constante. Ah, tô voltando. Volta de novo. Porque você começa a dar uns passos, quando você cai nas mesmas atitudes, quando você começa, é meio sutil a forma, sabe? É uma coisinha ou outra que você vai incluindo na tua rotina. Quando você vê, você tá, tipo, fazendo as mesmas coisas de novo. Então, você precisa falar, não, vamos voltar de novo. O que eu tava fazendo que eu parei de fazer? Aonde que eu dei um start? Aonde que eu comecei? Por que tá acontecendo? Por que tá voltando? Você tem que se fazer algumas questões. De que a maior prosperidade, ela tá aqui. Ela tá aqui. Então, quando você começa a prosperar aqui, aí as coisas ao teu redor começam a mudar, né? Mas vamos lá, eu vim dessa realidade meio medíocre. Então, o tempo todo eu venho relutando pra não prosperar, porque a gente fica se auto-sabotando o tempo todo. Eu quero, a partir do momento que eu quero,
tudo na minha mente se levanta ao contrário. Então a pressão é muito grande para que isso não aconteça. Porque sempre que vem novas oportunidades, eu dou um jeito de fazer dar tudo errado, de me sabotar, entendeu? Só que agora eu tô assim, determinada. Então, quando a gente determina e começa a ser intencional, você começa a entender que é o jogo da parada. Você começa a entender o jogo da parada. Você começa a ver que, na verdade, é uma questão de treino. Vai acontecer? Vai. Mas aí eu tenho que tentar novamente. Tente novamente, tente novamente. Se você não conseguiu, então tente novamente. Se ainda não deu certo, tenta novamente. Entendeu? Se você ainda não chegou no teu destino, tenta novamente. Caiu, levantou, tenta novamente. E o jogo da parada é essa. É cair e se levantar rápido. É errar e se levantar rápido. Eu tenho uma parada com a culpa, né? A culpa faz eu paralisar. Tudo é questão de culpa na minha vida. Eu coloco culpa em tudo. Eu não sei porquê, de onde veio nisso. Eu creio que seja um pouco da rejeição em si, ou pelas mancadas que eu dei no passado, eu carrego muito, sabe? Eu não carrego mais, em nome de Jesus. Eu já tô conseguindo identificar. Quando a gente começa a trazer pra fora tudo que tá enraizado ali dentro, a gente começa a moldar. E é esse que é o X da questão. Você só vai mudar um hábito antigo, você só vai mudar a tua vida quando as coisas começarem a vir pra fora, a vir pra luz. O Espírito Santo, ele se encarrega de trazer lembranças, o Espírito Santo, ele se encarrega de trazer pra luz tudo que tá lá no mais profundo do teu ser. Seja ferida, seja coisa boa, seja coisa ruim. E quando ele vai trazendo a luz, você consegue fazer essa transformação. Por quê? Porque quando você vai acompanhando, junto com a palavra, fazendo o acompanhamento da palavra, incluindo na tua vida, você começa a ir transformando de dentro pra fora. Pra mudar um hábito não é simplesmente, eu vou mudar e amanhã acabou. Se é um hábito que tá muito enraizado em você, você vai precisar treinar isso diversas vezes até que ele mude. Mas fica muito mais fácil quando você tem consciência desse hábito. É muito mais fácil você mudar uma coisa que você sabe do que você tem, do que você lutar com uma coisa que você nem sabe contra o que você tá lutando. Tá, eu tô lutando contra algum inimigo, mas que inimigo que é esse? Sabe? Por isso que a gente precisa conhecer os nossos inimigos quando a gente entra numa guerra. Entende? A maioria deles são bem invisíveis e difíceis de localizar e reconhecer. Mas quando você começa a trazer à tona, quando você começa a pedir a Deus som do mais profundo, ele começa a trazer à tona. E aí, meu filho, o jogo começa a ficar mais fácil. O treino começa a ficar mais fácil, porque daí a constância, ela começa a ser automática, porque você automaticamente, na hora que você começa a dar mancada, você fala, tá batendo na porta de novo. É a rejeição que tá batendo na porta de novo. Sabe? É a inveja, é o orgulho. E hoje eu quero falar do orgulho, só pra gente entrar na palavra onde que eu quero caminhar aqui com vocês, que é na história de Naamã. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu vivia lá no mundo de uma forma orgulhosa, vamos dizer assim. O orgulho, ele é um dos meus sabotadores, né? Não é o único, né? Existem diversas outras coisas que podem estar te sabotando, né? A rejeição, a procrastinação, a preguiça, a escassez. A escassez é uma das minhas também, por conta de viver de uma forma muito medíocre, muitas vezes. A escassez, ela sempre vem bater na porta. Mas hoje, especificamente, eu quero falar do orgulho, do ego em si, né? Então, voltando na plantinha. Aí, essa planta tava desse tamanho aqui, assim, e tava meio que me atrapalhando, porque não tava me atrapalhando, mas tava me incomodando, porque não tava ficando, tipo assim, bonitinha, que nem já tá ali agora, né? Porque eu arranquei ela, né? E ela tava ficando, e daí toda hora eu olhava pra ela. Olha como que o Espírito Santo usa coisas simples, né? Aí eu olhava pra ela ali e ficava incomodada. Poxa vida, mas por que você tá assim? E aí eu colocava ela num lugar, colocava ela no outro, virava e não parava de me incomodar. Porque daí dependia do jeito que eu virava, ela ficava tipo assim. Dependia do jeito que eu virava, ela ficava tipo assim. Então o que acontece? O nosso orgulho é dessa forma. Ele vai crescendo, 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 crescendo. Se a gente não cortar, ele fica feio, sabe? Começa a estragar a obra de Deus. Pensa a gente como uma grande obra que Deus está construindo. E aí, a gente tem os nossos sabotadores. Se eles forem crescendo, 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 começa a estragar essa obra, entendeu? Se for, sabe, expandindo o que a gente tem de ruim, começa a estragar. Então, muitas vezes o Senhor usa certos cárceres, certas doenças, certas coisas, indignações, tudo em nós, ele deixa às vezes crescer para que aquilo venha à luz, para que a gente possa ter consciência e a gente comece a treinar contra isso, a cortar isso, sabe? Porque existe cura de Deus que vem instantaneamente. Uma delas na minha vida foi a amargura, a depressão, sabe? Então eu senti assim algo instantâneo de Deus e foi assim sobrenatural quando isso aconteceu. Queimou ali dentro de mim, a pessoa que ministrava no meu coração falou, tá queimando uma raiz de amargura em você.
E depois daquele dia, eu comecei a enxergar a vida de outra forma. E eu não sentia aquela dor profunda, sabe? Por mais que eu tivesse o hábito de ficar triste, e algumas vezes vem esse hábito, não é tão intenso como era antes, sabe? De me sentir uma pessoa exclusa, desconexa do mundo, sabe? Assim, de achar que eu era pior que todo mundo e de começar a nutrir sentimentos podres, que é inveja, comparação, sabe? Então, essa cura, ela veio de uma forma instantânea, porque a necessidade era grande que ela fosse assim. Porque a raiz de amargura, com certeza, é uma das piores raízes que tem. E onde Deus, ele soa podre aos olhos de Deus, sabe? Mas é óbvio que eu não tenho culpa disso, por conta que era o melhor que eu tinha no tempo que eu tinha. E eu fui inserida ali no meio. Não foi algo que eu falei bem assim, não, eu vou nascer aqui, entendeu? Não, eu fui inserida neste meio, a sociedade, o meio foi implantando muita coisa em mim, aonde se viu uma necessidade de Deus de curar instantaneamente. Mas há outras curas de Deus que não vêm de forma instantânea e Ele permite que você tenha certas feridas emocionais, né? Certas até feridas físicas, não, doenças físicas, para que você tenha um despertar e olhe alguma coisa, repare em alguma coisa, reflita em alguma coisa que está errado na tua vida, a qual você precisa treinar para melhorar, ao qual você vai precisar colocar a mão na massa e melhorar, né? E é treino, cara, é treino. É dia após dia você tomando consciência fica muito mais fácil. E quando você toma consciência, eu acho que seria melhor você até anotar, sabe? Colocar em lugares visíveis, sabe? Assim, pelo fato de que você vai ter, quando você vai saber, tipo, cara, eu tenho um problema com isso. Então eu tenho que ficar alerta nisso, pra que isso não venha me paralisar. Eu tava lendo a cura de Naamã. E veio esse nome na minha cabeça e foi a única coisa que o Espírito Santo me entregou pra esse vídeo hoje. E a cura de Naamã, ele era um comandante do exército de Israel, né, lá da Síria. Ele era um homem honrado e ele era um homem de muito respeito. Ele era um homem valente, respeitado, honrado, porém ele estava leproso, né? E como eu disse, algumas coisas o Senhor permite, sabe? A vontade permissiva de Deus, ela vem através de algumas doenças. A vontade permissiva de Deus vem através dos problemas, das tribulações. A vontade permissiva de Deus vem através de coisas que nós ficamos indignados. Tipo, por que só comigo? Por que Deus permitiu isso? Sim, Deus permitiu. Agora ache o porquê. Ao invés de só se questionar, comece a achar as respostas. Entendeu? E ao invés de você só ficar se questionando todo dia, dia após dia, por que eu nasci nessa casa? Por que eu sou desse jeito? Por que eu sou diferente? Por que... Cara, se você é diferente, se você nasceu em determinado lugar de pobreza, onde o governo não ajuda, onde não sei o que, onde tem um monte de coisa, comece a entender, a buscar a resposta. Porque o porquê você já tem. Quando você tem uma pergunta, você já automaticamente tem uma resposta. Então, ache a resposta, que tudo vai ficar mais fácil. Então, a vontade permissiva de Deus, através da vida de Naamã, foi a lepra para que ele enxergasse alguma coisa. E a história toda ensina uma lição muito valiosa para Deus, para nós, quer dizer, que Deus, ele rejeita os orgulhosos e dá graças aos humildes. Então, o Naamã, ele criou uma expectativa em relação à cura dele. E eu criei essa expectativa pelo fato do Senhor ter agido de uma forma na minha vida com outras coisas, né, de uma forma sobrenatural, e a gente conheceu o Deus que a gente serve, muitas vezes ele age de forma sobrenatural. Então ali na minha saída da minha casa, ele começou a agir com uma mão poderosa, e eu vi muita coisa sobrenatural acontecendo, e de forma rápida, de forma instantânea, e quando ele quer, ele faz, cara, quando Deus quer, ele faz. Só que depois eu cheguei em um ponto que eu comecei a curar aqui, comecei a ali, e eu comecei a me questionar por que eu estou tão sem resultados, tão paralisado. E eu comecei a achar a resposta dessa minha pergunta. E aí a resposta tá aqui dentro. Alguma coisa em mim precisa ser melhorada. Uma dessas coisas é o orgulho. A gente tem daqui pro resto da vida coisa a se melhorar. Se alguém acha que já que sabe tudo, se engana, né? Tá com o ego lá em cima e é o pior dos miseráveis. Quando você entende que você é um eterno aluno da vida, de Deus e das pessoas ao teu redor, por mais improvável que ela pareça, quando você entende que você sempre vai ter o que aprender, você senta mais com o copo vazio do que com o copo cheio para aprender, porque quando a gente tá tão cheio, a gente não consegue absorver das pessoas ensinamento nenhum,
né? E às vezes e a maioria das vezes, na verdade, o Senhor coloca as pessoas improváveis pra nos ensinar coisas. E aí o Senhor precisa fazer que nem eu fiz com a plantinha. Cortar as asinhas. Podar, né? Ele precisa podar. E é assim que ele faz. Porque você é uma pessoa que tem capacidade de coisas muito maiores. Você é uma pessoa que já gera frutos pro reino. E é assim que o Senhor age. Quando você dá frutos, ele poda para que você dê ainda mais frutos. Porque se ele não podar, você começa a ficar obesa, entendeu? De conhecimento, de coisa, de tudo. E começa a se perder de si, se perder do propósito, entendeu? E começa a acabar, a estragar a obra do Senhor, entendeu? Então ele precisa podar, né? Para que você venha dar mais frutos. Ele criou uma expectativa em relação à cura dele, que seria instantânea. O cara vai impor as mãos sobre mim e eu vou ser curado e já era, né? Mas ali, não. Ó, Eliseu mandou-lhe um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será restaurada, serás purificado. Naamã, porém, indignou-se muito e foi-se dizendo: eu pensava que ele certamente sairia, se poria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar infectado e me curaria. Tudo aquilo foi ele que criou na cabeça dele. De certo que ele indo até lá, com todo aquele ponderamento que ele tem, né, de general, porque ele é valente, porque ele é honrado, não sei o quê, ele indo até um homem de Deus, né, como na cabeça dele ele já estava, vamos dizer assim, diminuindo o homem de Deus, colocando o homem de Deus como uma pessoa que era inferior a ele, né, vamos dizer assim. E o cara vai lá e vai fazer assim, 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 porque eu vou pedir pra ele e ele vai me curar. Entendeu que a expectativa quem gera é você mesmo? Você entende que nós geramos expectativas na nossa cabeça que são às vezes irreais. O Senhor, ele age conforme a vontade dele e ele não tem um método certo, ele não tem uma fórmula que vai fazer a tua vontade, que vai te agradar. Ele faz conforme ele quer. Ninguém manda em Deus. Ninguém antes deu a Deus para que ele tivesse que devolver alguma coisa para nós. Entendeu? Ele não tem nada para fazer por nós que ele já não tenha feito, que é ter entregue o filho dele. Entendeu? Então, o Senhor ele já fez infinitamente mais. Então, a partir de agora, ele se move da forma que ele quer, conforme a vontade dele sobre a sua vida. E ele vai se mover conforme a vontade dele sobre a sua vida se você não for orgulhoso, se você não estiver com o seu ego inflado, né? Porque não tem como ele se mover perante o orgulho, porque ele não compactua, né, com o pecado. Então, nisso, ele pegou e falou, vai lá e lava 7 vezes. Aí, aquele cara, ele se enche de ira e fala, eu vou embora, porque ele nem pensa 2 vezes, já quer ir embora. Aí, o servo dele olha pra ele e fala assim, como assim você vai embora, cara? A gente acabou de chegar. Tipo assim, sabe? Mas, tipo assim, como assim? Se fosse uma coisa mais difícil, você não faria? Aí ele pega e pensa, né? Tipo, verdade, ele fala, só que ele fala assim, os rios de lá onde eu moro não é 1000 vezes mais limpo, mais bonito? Aí ele quer que eu mergulhe nesse riozinho aí, tipo assim, pra mim me purificar, não faz sentido, e nananã. Só que fazia todo sentido, só que pelo fato dele ter criado ali uma ideia de que fosse acontecer da forma que ele queria, ele mesmo teve que cair do cavalo pelas próprias, como posso dizer, pelas próprias armaduras e expectativas dele, entendeu? Então olha como que a gente é assim também na nossa vida, né? A gente se ensoberbece, se cresce, acha que Deus tem que agir conforme a nossa vontade, quando não, né? Deus, ele quer usar a gente para um propósito maior. E nós não podemos usar a Deus para os nossos propósitos, né? Porque Deus, ele não é o teu chofer, não é o meu chofer. Então, ele não vai agir, tipo, faz assim, parará, parará. E ele não tem um modelo específico, ele não vai seguir uma linha. Cara, ele é o Criador. Ele tem formas inumeráveis de agir diferentes. Ele não vai agir sempre da mesma forma. Sabe? E é isso que a gente fica bolado, vamos dizer assim. A gente fica bolado com essas coisas porque a gente queria que ele fizesse assim, a gente queria, entendeu? Que ele se movesse de determinada forma e não é assim que funciona. Tá, voltando aqui. Pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada. Obediência. A linguagem do amor de Deus é a obediência, né? Cada um tem sua linguagem de amor e a de Deus seja obediente de pronto, né? E se arrepende, porque ali ele até não foi obediente, ele ia sair perdendo se ele não tivesse sido. Mas quando ele, faz sentido, vou lá, vou fazer o que esse cara tá falando, foi lá e fez, se arrependeu e foi lá se lavar, porque eu acho que esse lava-te também fala um pouco de batismo, sabe? Porque é um reset na nossa vida, sabe? É um encontro com Deus, é uma aliança, é um momento que você tá se comprometendo com Deus, né? Vai muito além de você só não sei o que, me batizei, não sei o que, nova criatura sou. Não, você não nasce de novo ali no batismo. Você nasce de novo todos os dias, quando você é constante na caminhada com ele.
Então esse lava-te fala muito de se arrepende, sabe? Se arrepende desse teu orgulho, se arrepende. O ligue lance da parada é você se arrepender de forma rápida. Tá, ontem eu errei, mas hoje eu vou fazer melhor. Eu tenho mania, às vezes, sabe, de ficar ali me culpando e me julgar imerecedora de muita coisa. Aí eu me paraliso porque eu acho que eu não mereço, então eu não consigo passar pra próxima fase porque eu não me sinto digna pra isso, entendeu? Porque tem uma culpa de ontem, aqui, no dia de hoje. Só que o hoje é hoje, a misericórdia do Senhor se renova a cada dia. Então aquela coisa que aconteceu ontem, ou há uma hora atrás, independente se você fez agora ou se você fez ontem, Deus, quando você se arrepende de coração, Ele perdoa e te mostra um novo caminho. Ou seja, é aquela história da lâmpada, né? Ah, ele fez não sei quantas vezes, então quantas tentativas. Mas, pô, cada vez que ele fez e não acertou, foi uma forma de não fazer de novo. E da mesma forma na nossa vida. Esse é o treino, esse é a parada de você treinar a tua mente pra você ser o cara, mano, pra você chegar onde você quer chegar, pra você ser determinado, pra você ganhar resiliência. Porque cada vez que você tá treinando, cada vez que você tá fazendo um teste e não dá certo, é uma forma de você não fazer de novo. Amanhã você tenta de uma forma diferente e você adquire força e resistência com isso, contra aquilo que você já errou. Entendeu? Aí você erra de novo e você coloca na tua cabeça, vou se arrepender porque não é isso que eu quero. Você tá adquirindo mais anticorpos pra isso, entendeu? Anticorpos pra sua autossabotagem, resiliência, força pra aguentar a pressão. Porque vai vir mais demandas e mais demandas. Quando você quer um objetivo e dependendo do que você colocou como objetivo, sempre haverá uma demanda maior no próximo passo. Sempre haverá um primeiro passo dentro dessa demanda. Porque assim, o teu sonho, você dá o primeiro passo até o teu sonho, só garantiu o primeiro passo. Então sempre haverá um novo passo, um novo primeiro passo a se dar. Porque se o sonho é algo que você nunca fez antes, todos os seus passos até lá serão primeiros passos. Entendeu? Porque é um caminho novo a ser trilhado que você nunca trilhou antes. Então sempre vai ser uma demanda, sempre vai ser uma pressão maior, sempre vai ser... Só que o que acontece? Você vai adquirindo resistência para aguentar a pancada. Você quer aguentar a pancada? Seja constante. Você quer chegar no teu sonho, quer chegar nos seus objetivos? Seja constante. Entendeu? Caiu, levanta rápido. Não fica chorando pelo leite derramado. Não fica se lamentando. Eu sempre falo muito isso porque eu sou muito provada nesse sentido. Então é um lugar que eu tenho de fala. Entendeu? Por isso eu tô aqui gravando de novo. Porque se vocês vissem o estado que tá o meu celular, o Senhor me disse, vai. Sai da terra da tua parentela e sai do teu conforto. Muitas vezes é isso que tá falando, a terra da tua parentela fala de conforto. Por quê? Porque quando você tá entre os seus parentes, você tem uma certa base, um certo alicerce, onde que você se apoia emocionalmente nos teus mais próximos, nos seus chegados. Ou seja, você tá no teu conforto, certo? Quando você sai da terra da tua parentela, você tá saindo do seu conforto. Então ele falou, pega suas coisas e sai, vaza daí. Eu peguei e falei, não, eu vou vazar daí. Eu vou ir fazer, eu vou ir atrás do que o Senhor tá mandando eu fazer. Fui e dei o primeiro passo, só que mal sabia eu que todo passo que eu tava dando era um primeiro passo de novo. Que cada dia eu ia ter que enfrentar a mesma dor de sair da terra da minha parentela. Por quê? Porque todo dia eu tenho que sair do meu conforto pra pôr a mão na massa, sujar os braços, sujar a mão, pra que eu consiga alcançar meus objetivos, ter uma mente de governo. Uma mentalidade do reino de Deus. Quando você se entende que você é filha de um Deus todo-poderoso, você precisa se posicionar como filha de um tal Deus todo-poderoso. Ou seja, princesa, príncipe, sacerdote real, nação santa, geração eleita. Então, todos os dias você tem que dar um primeiro passo. Todos os dias existe uma pressão. Porque não tem pressão maior do que você ser um vaso frágil carregando uma pedra preciosa. Você ser um ser tão frágil, sabe? Que às vezes tem a sua autoimagem totalmente distorcida, se sente destruído, se sente com a autoestima lá embaixo, se sente isso, se sente aquilo. E, tipo assim, quando você se sente dessa forma, você não tem coisa mais difícil do que você carregar um Deus que é perfeito. Você for falar de um Deus perfeito, quando você quer falar, você carrega uma mensagem, que é a palavra de Deus. Quando você carrega essa mensagem, você começa a se sentir muito inferior. Porque é uma mensagem perfeita, é uma mensagem de vida, e vida em abundância, é uma mensagem de transformação de vida. Não é uma mensagem para quem lê um dia e amanhã quer continuar da mesma forma. Não, é uma mensagem que vem para transformar todo dia, gente, entendeu? E é nessa transformação de dentro para fora que os hábitos do lado de fora começam a mudar instantaneamente, de forma mais natural, e não precisa ser tão pesado puxar o leme pro lado de lá. Por quê? Porque quando você adquire consciência, você começa... é por isso que eu tô fazendo assim, então não vou fazer mais assim porque alguma coisa mudou dentro de você. Aí começa a ser mais natural. Mas o que eu ia falar? Pega tuas coisas, sai do teu conforto, pá, foi isso que Deus falou. Fui e fiz. Cara, Deus me chama. Falando isso, tá tudo bagunçado no meu cabelo. Deus me chama pra mim pregar o evangelho, as boas notícias do reino de Deus,
boas notícias de salvação, esperança de vida eterna, a glória futura que está em Cristo Jesus, batismo para arrependimento de pecado, parará, parará, parará. Usa a tua rede de conhecimento, usa a tua rede de amigos, fala com eles, prega para eles e usa o teu celular. Nós temos que saber que isso é uma arma poderosa, que está na nossa mão pra gente espalhar a vida de Deus, pra gente espalhar coisas boas. Então eu, Bruna Godoy, que entendo que se eu tenho um dom que Deus me deu e Ele vai me cobrar isso lá no final, eu preciso fazer o bom uso desse dom com excelência e atingir o máximo de pessoas possíveis. Porque quem vê só a tela aí, não vê o que está acontecendo aqui. Entendeu? E na tua vida da mesma forma. Às vezes você tem vergonha de começar algo, às vezes você tem vergonha de dar o primeiro passo, às vezes você tem isso, tem aquilo, mas quem tá aí do outro lado tá se importando com o que você tá passando no seu dia a dia, se você tá precisando de alguma coisa? Quem tá te chamando? Esse sim. Esse não só se importa como prover o dia de amanhã, como prover o próximo passo, como prover a instrução e como ele praticamente faz a obra completa. Você só é um vaso frágil na mão do oleiro. Ele transforma, ele te guia, ele te usa e não tem sensação melhor do que ser usado por Deus. Eu sempre falo isso e agradeço, Pai Celestial, pela oportunidade de ser usada pelo Senhor, porque a sensação, quando você está fazendo o que você foi chamado para fazer, ela não se compara a nenhuma outra coisa. Não se compara. Não tem nível de dopamina maior do que esse. Não tem nível de alegria momentânea que vai suprir os momentos nos quais você é usado pelo Espírito Santo. Nunca é igual. Sempre é diferente a forma que ele se move. Ele nunca vai agir da mesma forma. Nunca. Então, assim, a gente tem que entender que não existe estabilidade, não existe uma parada que se chama método, fórmula perfeita, né? Vou seguir uma rotina assim, assim, assim. Não existe. Tira essa ideia da tua cabeça furada que você vai comprar uma fórmula da internet pra você enriquecer, que você vai comprar, que você vai fazer, que você vai não sei o que, da forma que estão te vendendo por aí. Não existe uma fórmula perfeita. Existem uns métodos que dão resultados, que se aplicáveis na sua vida podem dar resultados, mas você sabe se esse é o método que Deus escolheu pra tua vida? Você pode aplicar, você pode ter um certo dinheiro, mas você sabe se é isso que Deus quer pra você? E eu não tô falando de dinheiro assim, que Deus não quer que você fique rico, porque bem pelo contrário, a palavra dele fala, sabe, que o desejo dele é nos prosperar, sabe? Só que eu acho que o desejo dele não é só prosperar a gente financeiramente, porque isso é muito... Nossa, é muito pequeno perto do que ele quer fazer. Ele quer prosperar a tua vida conjugal, ele quer prosperar a tua alegria, ele quer prosperar o teu relacionamento de mãe e filha, ele quer prosperar a tua mentalidade, para que quando você tenha talvez ali um certo conforto, um dinheiro, um carro que você sempre sonhou, isso não tome o teu coração. Aonde está o teu coração? E o Senhor fala, aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Aonde está o teu tesouro hoje? O meu tesouro para mim hoje é meu tempo, é minha energia e a minha atenção. Aonde eu estou investindo isso, ali está o meu coração. O nosso coração precisa estar em Deus acima de todas as coisas, que a gente, vamos dizer assim, se blinda de se corromper com essas coisas daqui. Porque se o nosso coração estiver nele, as coisas dessa terra não faz mais sentido para nós. Eu invisto o meu tempo, a minha energia e minha atenção, a minha dedicação para o reino de Deus, para as coisas do alto, porque as outras coisas serão acrescentadas. E quando elas forem acrescentadas, isso não vai me corromper. Aonde você está investindo o seu tesouro, ali está o seu coração. Onde você está investindo o teu tesouro? Onde está o teu coração? Essa é a maior pergunta que você precisa se fazer. E é isso, gente. Eu não vou me prolongar, porque já deve estar um vídeo gigante. Depois eu sempre me viro para editar e fico lá dias querendo editar. A intenção é sempre postar vídeo sexta-feira aqui no canal. Essa é a intenção. Eu quero muito poder fazer isso sempre, sabe? Toda semana, poder gravar e postar toda sexta-feira. Porém, tá chegando novas demandas, né? Novas pressões. E tem dias que eu não consigo dar conta de tudo e eu queria muito editar. Aí as minhas autossabotagens começam a aparecer, aí eu começo a procrastinar, aí eu fico com sono e durmo, eu busco escapes e isso também faz parte do conteúdo de hoje, que é... Cara, tem uma coisa que a gente faz muito quando vem a pressão. Buscar escapes de saída e não canalizar a nossa energia no lugar certo. O que a gente tem que trocar quando vem a pressão. O nosso escape de buscar um apoio emocional, a gente tem que pegar a nossa energia, parar de canalizar nas coisas que não vão frutificar e colocar onde vão. E o que vai frutificar? Cara, é muito legal você fazer, liberar a sua endorfina primeiramente, fazer exercício, gastar energia e principalmente fazer alguma coisa que você gosta, porque na sua rotina todo dia tem que ter um pouquinho pelo menos do que você gosta de fazer. Entende? Porque não adianta, senão vai virar uma rotina maçante, você vai gastar muita energia e daqui a pouco você já tá
frustrado, cansado e, vamos dizer assim, você vai querer desistir, vai voltar pra trás, vai ficar parando. E a pior coisa que você faz é parar ou voltar pra trás, porque depois de um tempo você vai querer fazer de novo. Eu acho que deu pra pegar. Pega daí o que eu tô querendo te dizer. Entendedores entenderão. E é isso. E é isso. Eu gosto de deixar tudo explicadinho. Eu tinha muito mais a falar, né? Mas orem por mim, para que eu consiga dar conta das novas demandas que Deus vem mandando. E eu tô muito feliz, porque esse é meu sonho. Então, eu espero que impacte a tua vida de alguma forma e que te transforme ou que te dê algum impulsionar, uma luz. Em nome de Jesus, eu desejo isso pra tua vida. E aperta o botão aí do compartilhar, do like, comenta se possível o que você entendeu, se você entendeu alguma coisa ou se tá parecendo tudo tão desconexo, tão distante. Se tiver muito desconexo da tua realidade, ore a Deus antes de qualquer coisa, sabe? Não sabe por onde começar, ajoelha e ora, que Deus vai te dar aí uma direção, uma luz, um refrigério. E se você estiver cansado e sobrecarregado, vai a Deus, que Ele vai aliviar o teu fardo. Isso você pode ter certeza. Tem alguma coisa pesando demais, solta que flui. Tenha paz, busque paz, porque a paz que excede todo entendimento de Deus, o Senhor dá de uma forma diferente, não como o mundo dá. Então, se tem alguma coisa que você tá canalizando a tua energia e tá tirando a tua paz, para de canalizar a tua energia nessa coisa, tá? Sabe? Porque nossa energia é algo precioso. Quanto mais a gente tem um depósito cheio de energia, mais a gente gasta com aquilo que tem propósito, com aquilo que faz sentido pra nós, com aquilo que é o nosso sonho, independente da opinião dos outros, porque ninguém tá pagando tuas contas, certo? E é isso. No mais, deixa o like, curte, compartilha. É nóis, cara, é nóis. Bate aqui. É nóis, mentira. Bate aqui. Tchau!